Gênesis 22, a partir do versículo 1, eu peço a você que, se ainda não está compartilhando a live, compartilhe. Isto é, você está me vendo aí você embaixo está escrito compartilhar. Você clica aí, aperta aí, que automaticamente você vai estar compartilhando para seus contatos, para seus amigos, esta live. Você que faz parte de grupos de vendas, de outros grupos, também, pela mesma forma, você deve compartilhar, ok? Depois dessas coisas, Gênesis 22, versículo 1 e seguinte, depois dessas coisas, colocou Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sem questionar, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo um dos seus servos, ou dois dos seus servos, e é Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar, o topo da montanha. Então ele vira para os seus servos e diz: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, isto é, meu filho, iremos até lá, até o topo do monte, e depois que nós tivermos adorado, voltaremos para encontrar com vocês. Versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Abraão levava em suas mãos o fogo e a foice, ou o cutelo, ou o baiano diria o facão, e assim caminhavam os dois juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Disse Isaque: eis o fogo para acender a lenha, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão foi simples, objetiva. Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E seguiram ambos juntos até o topo do monte. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali levantou Abraão levantou o altar, pedra sobre pedra, e sobre o altar colocou a lenha, e estendendo a mão, amarrou Isaque seu filho. Nesse instante Isaque percebe que o cordeiro é ele, que o sacrifício é ele. O pai o amarra. Imagine isso, um pai coloca o filho. Imagine que aqui esse púlpito fosse, ou seja, o holocausto. O pai amarra o filho adolescente, coloca sobre a lenha que está sobre o holocausto, o altar, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho, sacrificar seu filho, matar seu filho. Mas Deus do céu, isto é, quando ele ergue a mão para imolar seu filho,
para oferecê-lo conforme determinação de Deus. Quando ele ergue a mão para executar seu filho, do céu, o anjo do Senhor gritou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estendas as mãos ou a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos, entre os arbustos. Tomou Abraão carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus se proverá. Queridos, que momento difícil. Depois de tantos anos de espera, depois de uma intensa espera, a mulher estéril, idosa, ela aos 90 anos, e ele aos 100, o filho da promessa nasce. E pouco tempo depois, alguns anos depois, aquele que havia sido declarado e levantado por Deus como herdeiro e pai das nações da terra, é pedido por Deus como culto, como oferta. Deus pede que Abraão o imole seu filho, sacrifique seu filho sobre o altar. E ele não faz outra coisa a não ser levantar de madrugada e caminhar em direção ao monte, e faz exatamente tudo o que Deus lhe pede. Por que Abraão obedece numa coisa tão louca assim? Porque Abraão confiava em Deus e sabia que Deus era plenamente confiável. Abraão tinha experimentado isso. Vez por outra, Deus nos submete a provas. Ninguém passa nessa terra sem não enfrentar provas, sem não enfrentar lutas, intempéries, problemas, crises, enfermidades. E no nosso contexto atual, epidemia, pandemias. É para o nosso mundo. Jesus diz: no mundo tereis aflição. A grande questão não é a crise, não é a epidemia, a pandemia, não é o problema. A questão é como nós reagimos ao problema. Porque toda luta revela o nível de fé, de confiança que nós temos em Deus. A luta tem esse poder de revelar quem somos. Tem esse poder de mostrar o que de fato está no nosso coração. Porque é muito fácil viver bem, dizer que está tudo bem quando as coisas estão bem. Quando temos dinheiro, quando temos saúde, quando temos tudo, está tudo ok. Mas quando enfrentamos um nível de luta, como temos enfrentado nesse país e pelo mundo afora, e no caso do nosso país especificamente, numa proporção muito maior, não a quantidade de casos, de pessoas contaminadas pelo Covid-19, o coronavírus, mas a pressão que a mídia vem exercendo sobre nós, nos expondo o tempo todo ao medo. As pessoas estão tomadas de medo. Muito medo. E nós precisamos tomar cuidado,
Porque o medo nos adoece, o medo nos paralisa, o medo nos mata, o medo nos faz viver exatamente aquilo que a gente teme. Então, é preciso que retomemos a nossa vida. Mas primeiro nós precisamos retomar a nossa vida com Deus, a nossa confiança em Deus. Abraão enfrenta o momento mais difícil da sua vida, mas ele enfrenta com graça, porque ele sabia que Deus tinha feito uma promessa e Deus era confiável. Deus tinha feito uma promessa de que seu filho seria pai das nações da terra. Então Abraão sabia da fidelidade de Deus. Por isso, quando Deus diz: me oferece o filho, sacrifica o filho, ele não reluta em fazer, ele não teme em oferecer. E quando o filho pergunta, o menino inteligente, acostumado a ver o pai oferecer culto ao Senhor, o menino pergunta: aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, o facão, mas cadê o cordeiro? E a resposta é: Deus proverá. Qual deve ser a nossa resposta nas ocasiões que nós não temos resposta? Deus proverá. Aleluia! Isto é, eu não entendo, eu não compreendo, a minha mente não consegue abarcar tudo isso, ter uma compreensão, uma revelação de todo esse momento, mas eu confio em Deus. É isso que Abraão está dizendo. E eu quero te dizer que todos aqueles que colocam a sua confiança em Deus, todos aqueles que não permitem ser dominados pelo medo, eles vencem. O mal não os apanha, a enfermidade não os mata. Temos visto vários estudos, por exemplo, em relação ao câncer, de que aquelas pessoas que decidiram que vão viver após o câncer, que vão sobreviver ao câncer, vencem o câncer. Mas todos aqueles que tiveram medo de morrer, que sucumbiram, que se encurvaram, que cederam, que prostraram-se diante da enfermidade, foram vencidos por ela. Nós não podemos ser irresponsáveis, mas nós precisamos dar passos de fé. Preste atenção nisso. Como eu gostaria que as autoridades me ouvissem nessa hora. Porque não é tempo de demagogia. Medo o povo já tem demais. Hoje qualquer autoridade que falar: pode ir, gente, pode ir, uma grande maioria vai continuar dentro de casa, sendo carcomida, destruída pelo medo, porque elas já se apossaram do medo. E nesse tempo eu tenho visto algumas coisas muito incoerentes. Eu quero falar algumas delas aqui. Hoje, por exemplo, eu peguei meu carro, fui até uma propriedade da igreja Betel para orar. Resolvi passar perto de postos de gasolina e passei perto de 3. Os postos estão abertos para abastecer os veículos, os caminhões, especialmente os caminhões por causa da questão do transporte, mas não tem comida para o caminhoneiro. Abastece o caminhão, mas não abastece o caminhoneiro. Eu ia falar uma palavra feia aqui. Gente, pelo amor de Deus. Será que a gente não tem mais condição de pensar? Tenho defendido que não pode se obstruir o ir e vir daqueles que levam a comida. O governo aprovou um projeto enviado para a Câmara e que passa pelo Senado, possivelmente amanhã, segunda-feira. Cremos ser aprovado. Uma proposta de R$600 por pessoa, podendo chegar a 1.200 por família.
O povo vai ter algum recurso, ainda que pouco, para poder buscar o alimento. Mas as estradas precisam ser liberadas, o ir e vir. Os caminhoneiros precisam se alimentar para trazer o alimento para o povo. Para seguir viagem, a gente está vendo vários depoimentos de caminhoneiros. O medo tem paralisado tanto o nosso povo, que é engraçado, o povo já entendeu. Se eles vão na farmácia, eles ficam a 2 metros de distância, um do outro. Correto? Todo mundo usando álcool em gel, está aqui, eu uso constantemente. Carrego no carro comigo. Está aqui a máscara. Chega em casa, troca a roupa antes de entrar dentro de casa. Estou fazendo tudo que deve ser feito e devemos continuar fazendo. Mas raciocine comigo. Vai à farmácia, 2 metros de distância. Vai ao supermercado, 2 metros de distância, e entra um número muito pequeno. E aí eu digo, nós não podemos liberar o funcionamento de outras lojas e empresas, inclusive outros serviços na cidade, no mesmo princípio, a 2 metros de distância, num número limitado dentro dessas lojas. Pelo amor de Deus, falta pensar. E as pessoas foram tão dominadas pelo medo, que quando a gente dá alguma ideia, eles nos xingam. Eu tenho visto nas minhas redes sociais, as pessoas, quando eu posto, muitas aplaudem, mas outros entram xingando, e elas atacam. A gente é chamado de tudo quanto é nome, por tentar levar um pouco de lucidez às pessoas. Eu digo, o povo não pode, por exemplo, sair para caminhar, para não ficar estressado, como a gente tem tido tantas notícias de tanta gente. Pode. Pode e deve. Porém, mantendo distância. Nós temos um templo aqui. É possível virar essa câmera para o povo ver? Nós temos um templo aqui, que é a Igreja Betel de Eunápolis, que cabe 2.000 pessoas sentadas. Por uma questão de obediência, nós, vê se você consegue, estamos mantendo o templo nessa condição que você está vendo, fazendo culto online. Os poucos que estão aqui tem 3, 6, 9 pessoas, 10 pessoas, tecladista 11, aonde cabem 2.000. Estamos sendo rigorosos do princípio, zelosos. O que eu quero dizer é que nós precisamos retomar as nossas vidas. Parece que não combinaram com o pobre. O rico consegue ficar confinado, a geladeira está cheia. Classe média, geladeira cheia, mas a do pobre, geladeira vazia. Graças a Deus que essa semana vai começar a chegar algum recurso. Qual é o nosso maior problema nesse momento? É o medo. É o medo. Então, sejamos zelosos. Qual é a nossa resposta ao momento? Deus proverá. Se nós, eu e você, colocarmos a nossa confiança em Deus, se nós nos humilharmos, nos ajoelharmos na presença de Deus, porque esse é um tempo para voltar para Deus. Eu tenho dito, é a 3ª vez que eu digo aqui numa live, estamos sendo disciplinados por Deus. A dor, a pandemia é o grito de Deus chamando a nossa atenção. De hora para outra, a gente foi obrigado a viver uma vida simples. Quem não conseguia pisar em casa tem que ficar em casa. De uma hora para outra a gente descobriu que não precisa de tanto para viver, de tanto consumismo para viver. Milhares vivendo como se Deus não existisse, apesar de falar nele, do nome dele. Porque por uma questão até cultural nós somos religiosos.
Mas não falo de religião, falo de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, até porque a vida não acaba aqui. Como disse o apóstolo Paulo, se nós pensamos que a nossa vida se reduz aqui na terra, a este tempo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15 fala disso. Portanto, queridos, eu quero trazer algumas informações para vocês. Quando os Estados Unidos da América atacou as duas cidades japonesas com a chamada bomba atômica, C.S. Lewis, o grande pensador C.S. Lewis, há 72 anos, escreveu para o povo ao ser indagado, porque o medo, a paranoia era todo mundo acabar em bomba atômica. E aí perguntam a ele, e eu vou dar a resposta, vou ler a resposta que ele deu para o seu tempo, relacionada à questão da bomba atômica. Mas peço que à medida que eu ler, você traga para hoje e troca por coronavírus. Sabemos que o Covid-19 é uma pandemia global, grave, que tem matado a muitos, e que todas as precauções necessárias devem ser tomadas. E eu quero fazer um parênteses para dizer, segundo dados oficiais, hoje mesmo eu recebi relatório vindo do governo do estado, a cidade de Eunápolis, por exemplo, não tem um caso sequer comprovado de coronavírus, mas nós continuamos todos intocados. Mas vamos para frente. As palavras de C.S. Lewis, escritas 72 anos atrás, soam com alguma relevância para nós. Apenas substitua o nome bomba atômica, por coronavírus. Vamos lá, veja o que ele diz. De certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Então, pensamos demais no coronavírus. Como devemos viver em uma era atômica, num tempo de coronavírus? E ele diz, fico tentado a responder. Ora, do mesmo jeito que você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos, ou do mesmo jeito que você teria vivido em uma era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam aportar e cortar sua garganta a qualquer noite, ou, de fato, como você está vivendo agora, em uma era de câncer, de sífilis, e no nosso tempo, de AIDS, de H1N1, e outras pandemias e outras gripes, enfermidades, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos. E aí eu preciso trazer alguns dados para você, porque de uma hora para outra a gente passou a ver o coronavírus como a coisa que mais mata nesse país. Por exemplo, as maiores causas de morte no Brasil: AVC, acidente vascular cerebral, 100 mil mortes por ano. Infarto, doenças cardiovasculares matam em média 70 mil brasileiros por ano. Pneumonia, 68 mil mortes registradas. Homicídio, em 2000, por exemplo, eu trago aqui um recorde de 2016. Meu filho, pode deixar só o ventilador ligado para mim, por favor, uma mais fraquinho, assim, obrigado, muito obrigado. Um dado, por exemplo, de 2016, foram 64.800 mortes. Vamos lá, falei de homicídio. Diabetes, 58 mil mortes por ano. Câncer, 52 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Estou te trazendo dados do Brasil.
Falei de homicídio. E falo por último de acidentes. 44 mil mortes por ano no Brasil. Então, isto é, como é que a gente sobrevive ao coronavírus? Como nós estamos sobrevivendo no meio de 52 mil que morrem de câncer por ano, 40 e tantos mil que morrem de acidentes de veículos, 50 e tantos mil de diabetes, 40, 50, 60 mil homicídios por ano, mais de 50 mil mortes registradas de pneumonia, 70 mil de infarto e AVC 100 mil. E por que agora nós ficamos paralisados? E parece que é uma tendência que qualquer diagnóstico de alguém que morre é para colocar a palavra Covid-19. Eu estou chamando você para pensar. Então, volto à fala de C.S. Lewis, há 72 anos atrás, a resposta dele àqueles que temiam a bomba atômica. E ele diz: vamos nos recompor. Não vamos começar exagerando a novidade da nossa situação. E ele diz: acredite em mim, prezado senhor ou senhora, você e todos aqueles que amamos, já fomos sentenciados à morte, mesmo antes que a bomba atômica fosse inventada. Davi diz, o salmista Davi: nasci em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que por causa dos nossos primeiros pais, do pecado deles, nós entramos nesse mundo com o vírus da morte, do pecado, a morte eterna, que é a pior de todas. Meu Deus! Você e todos aqueles que amamos já fomos sentenciados à morte antes mesmo que a bomba atômica fosse inventada, ou antes mesmo que o coronavírus surgisse. E uma grande porcentagem de nós já morreria de maneiras desagradáveis o bastante. Tínhamos de fato uma grande vantagem sobre nossos ancestrais, os anestésicos, mas ainda temos isso. É perfeitamente ridículo continuar choramingando e desenhando rostos compridos, porque os cientistas acrescentaram mais uma chance de morte prematura e dolorosa ao mundo de que já se arrasta com essas chances, e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Volto a repetir. Resposta de C.S. Lewis há 72 anos atrás, com as ameaças da bomba atômica. E ele diz ainda: este é o primeiro ponto a ser sustentado. A primeira razão a ser tomada é nos recompormos. Será que Deus foi vencido? Será que Ele está dormindo? A Bíblia diz que não dorme, que não dormita, que não cochila o guarda de Israel. Tentamos a Deus? Não. Jesus ensinou isso, e foi a resposta que Ele deu para Satanás, quando diz: prova que és filho de Deus, atira-te dessa montanha abaixo. E ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isto é, devemos fazer as coisas mais simples e principais para o não contágio desse mal. Qual é? Água e sabão. Muito. Se tiver um dinheirinho para o álcool em gel, ou se achar no comércio, álcool em gel. E ainda máscaras. Se tiver que ir e vir, porque você tem que pôr comida dentro de casa, vá com cuidado, mantendo distância das pessoas, sem tocar nas pessoas. Mas enfrente essa paranoia. Você tem uma família que espera por você. Nós não podemos parar tudo, porque senão as consequências serão maiores.
se todos nós formos, olha o que ele disse há 72 anos atrás, se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, deixe-a fazer quando nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas. Isso é, se uma bomba atômica tiver que nos destruir, que ela nos encontre sendo gente, vivendo, que a gente não tenha morrido antes da hora. Isto é, que a gente viva, porque senão a gente fica paralisado e morre muito antes. E diz um ditado popular que quem morre na véspera é peru. Então como é que devemos estar nesse tempo de coronavírus? Orando. Diga comigo, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, conversando com amigos. Podemos, não podemos é ficar abraçados, agarrados, tocando-as. Estou com amigos aqui, é o quarto culto que fazemos aqui online, e graças a Deus está todo mundo com saúde, e vamos continuar com saúde. Mas nós não podemos ficar amontoados como ovelhas assustadas e pensando em bombas. Foi a resposta de C.S. Lewis há 72 anos atrás, em relação às ameaças reais de destruição do mundo pela bomba atômica. Então, para nós, em relação ao coronavírus, não podemos ficar amontoados como ovelhas assustadas e pensando em coronavírus, porque senão daqui a pouco a estatística vai aumentar, o povo vai começar a tirar a vida. Mas o relatório será Covid. Preste atenção. Olha a última palavra, eu quero ler essa última linha aqui, essa última frase. Ele diz: naquele tempo, as bombas podem destruir nosso corpo. Aí ele diz, um micróbio pode fazer isso, um vírus pode fazer isso. E aí eu digo, coronavírus pode até destruir o corpo, mas não precisa dominar a nossa mente. Foi a resposta dele naquele tempo, tão real, tão necessária. E eu quero concluir. Veja só, falando sobre a vida de Jó, a Bíblia nos relata a história de Jó, homem justo e temente a Deus, possuidor de muitos bens, mas que inesperadamente perdeu tudo, não apenas seus bens materiais, mas também seus filhos e sua saúde. Jó analisa sua situação, tentando encontrar uma explicação para tamanho infortúnio, e ele concluiu que aquilo que eu mais temia me sobreveio. Jó 3, versículo 25. Isto é, na verdade, quando ele era o homem mais rico do Oriente, ele tinha um medo, um grande medo, perder tudo. E o que aconteceu? Perdeu tudo. Quando o medo deixa de ser algo que de certa forma nos protege e passa a ser excessivo, é denominado de fobia. Ao experimentarmos o medo, percebemos algumas manifestações físicas que o acompanham: aumento de ritmo cardíaco e respiratório, palidez cutânea, tremores musculares, hiperatividade, baixa capacidade de concentração, entre outras. Então eu digo, o medo nos paralisa. O receio do homem de que o que confia no Senhor estará seguro. Provérbios 29, 25. O medo do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. E Ele próprio promete nos proteger. Aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Portanto, eu quero lhe dar um conselho. Volte seu coração para Deus. Não tive tempo aqui de ler com você o Salmo de número 107,
te aconselho, leia o 105, o 106, o 107. E eles repetem uma mesma tônica. Deus abençoa, os homens prosperam, Ele tira as enfermidades. E aí quando as coisas vão bem, os homens abandonam a Deus. E como consequência da desobediência, todos os males voltam sobre eles novamente, até que eles se curvem na presença de Deus. Quer que esse mal passe depressa? Se humilhe na presença do Senhor. Curve diante do Senhor. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar com você. Você que quer fazer uma oração confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você poder dizer como Abraão: Deus proverá. Eu não tenho resposta, Deus tem. Eu não sei o amanhã, Deus sabe. Eu confio nele, Ele é plenamente confiável. Feche os seus olhos onde você está e repita-se comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que por mim mesmo eu não posso entrar no céu. Confesso ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa, escreva meu nome no livro da eternidade. Eu renuncio o medo e te peço, me dá coragem, me dá força para passar por esse tempo difícil da melhor forma, na presença do Senhor, cheio de confiança, a minha vida guardada, a da minha família guardada, em nome de Jesus. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor